Broadcast é um oferecimento de Ares Consultoria Logística, soluções rumo à eficiência, superando expectativas a cada entrega. Feliz ano novo, brother! Feliz ano novo para você também. E aí, vamos de 2024 agora. Com tudo e com muito sucesso, né? Sucesso, graças a Deus. Você sabe que tem sido muito legal, cara, o reconhecimento que a gente está tendo, os vídeos que, inclusive, o nosso time de marketing já tem postado, né? Da repercussão que tem feito o broadcast no meio, né? De pessoas que estão falando como foi legal, como foi bacana. Isso motiva a gente cada vez mais, né, Brad? Não, sem dúvida, sem dúvida. Estou sendo até reconhecido na rua, de tanto que isso está se espalhando, sabia? Você sabe que ontem eu fui jantar e um amigo meu chegou para mim e falou assim: "Fala, Brod". Eu falei: "Fala, Brod". E, cara, tô vendo lá o broadcast. Falei: "Puxa, que legal, cara, que legal". Muito legal. Mas vamos lá. Olha, vamos abrir 2024 então? Sem dúvida, vamos embora para cima. Então vamos começar o broadcast de hoje. É muito legal, né? Aliás, boa noite para todo mundo. Tem sido um baita prazer para a gente estar aqui semanalmente colocando o broadcast no ar, trazendo assuntos muito pertinentes dentro da área logística. Né? A gente já teve gente de N áreas aqui, a gente já teve Leroy Merlin, a gente já teve Portugal aqui falando conosco, a gente já teve Mercado Livre, a gente já teve Tegma falando conosco. E uma coisa muito importante que a gente tem visto, né, Fred, é trazer tecnologias emergentes e, eu diria hoje, tecnologias essenciais para o crescimento e para o meio logístico. A gente já deu alguns spoilers aqui em broadcasts passados, né, principalmente sobre blockchain, né, sobre essa história toda. Putz, é possível tratar isso dentro da logística, estabelecer cases, né? A Ares Consulting já vem com novidades nesse sentido, né? E hoje a gente recebe mais um tema, eu diria, essencial e necessário para o bem-estar universal, né? Para o bem-estar mundial, que é a descarbonização dentro de operadores, dentro de embarcadores em meio logístico. Não, sem dúvida. E sabe uma coisa bastante interessante, assim, se você for pensar, a gente sempre vem trazendo também assuntos no sentido de solução, né? Não é que existe isso, existe aquilo, não. Qual é a solução, né, que é proposto, né, para a área de logística quando a gente traz essas inovações, né? Porque uma coisa é falar de inovação de uma forma isolada, né? Isso vai mudar o mundo e tal. A outra coisa é a gente trazer realmente a solução e ela está tangível, assim, na nossa frente, né? A partir de um e-mail, uma ligação, um WhatsApp, falar assim, deixa eu ver isso daí, porque eu preciso disso, né? A aplicação muito prática. Justamente, disso, né? justamente. É verdade. E então, isso que é o enriquecedor, né? Bacana. Então, a gente vamos já começar falando um pouquinho do nosso convidado de hoje, né? Ele já vem de uma larga experiência dentro do meio de grandes empresas de consultoria, e eu diria que me identifico muito com o Rafael nesse sentido, porque ele também tem essa veia empreendedora e criou a Verda, que é uma startup única, que desenvolveu uma plataforma tecnológica que conecta operadores logísticos e embarcadores, né? E cria as bases para que a descarbonização do transporte de carga aconteça, Fred, de maneira organizada, eficiente e efetiva. Então, então ele une as duas coisas, né? Ele une as duas coisas, e olha ele aí. Boa noite, Rafael Fantini, CEO da Verda. Boa noite, pessoal. Olá, Fred. Olá, Rogério. Tudo bem com vocês? Feliz ano novo para todos nós. Para você feliz também, Rafa. Você sabe que eu sempre vou gostar de citar isso, né? Pessoas boas atraem pessoas boas. Eu não posso deixar de citar isso aqui, Rafael. Como você chegou até nós, né? Por um grande amigo nosso, trabalha hoje no meio logístico, há muitos anos no meio logístico. Eu, pelo menos, o conheço desde 96. Foi meu amigo de infância, eu tinha
4 anos de idade, não estou brincando, 96. Nós começamos a trabalhar juntos, né, que é o Silas Faria, um grande abraço para o Silas, para toda a família dele. O Fred também já o conhece de longa data. Sim, sim. Né? Então, o Silas me falou sobre uma situação específica e olha nós aqui, Rafael, com você hoje. Né? Então, é um prazer ter você com a gente aqui no broadcast hoje. Nós já falamos um pouquinho, né, sobre o conceito do broadcast, o porquê do broadcast, trazer, de fato, eu sempre gosto dessa frase, que é as pessoas, quem tem a experiência, tem o direito de falar. Então, nós colocamos isso de uma forma muito prática aqui dentro do meio logístico. Tá? Então, a ideia é a gente já começar esse bate-papo de modo prático contigo. Você está falando do Rio, né, Rafa? Exatamente. Cidade maravilhosa. Legal, bacana. E a gente tem alguns tópicos aqui, e o primeiro deles, a gente mudou um pouquinho a versão, porque por conta de, logisticamente falando, aqui a gente não tem histórias do fundo do baú, a gente tem histórias do fundo do container. Né? Nós deslacramos o container, tiramos o lacre eletrônico, né? e vamos para histórias no fundo do container. E a gente queria ouvir de você um pouquinho da sua trajetória, como você chegou dentro do meio logístico, como foi isso, e quem sabe algumas histórias que você possa nos colocar, peculiares. Olha, a gente já ouviu muita coisa aqui, viu, Rafa? Desde a gente ouviu do Vander aqui da iPort, que precisou sair correndo do prédio da Receita Federal lá em Santos por conta de ameaça de antrax, lembra disso? Inventários, a diferença de inventário, primeira, segunda, terceira contagem, sem cabelo, ponte da amizade, fila de 30 quilômetros por conta de... uma história rápida minha, eu uma vez, eu admito, eu assumo, eu formei uma fila na BR-116, na fronteira Brasil-Paraguai. Eu era responsável pelo sistema aduaneiro lá, Rafael, que cuidava tanto da trato aduaneiro Brasil-Paraguai e Brasil-Argentina. Acho que o Fred nem sabe dessa história, mas uma vez parou o sistema de controle da ponte e em 15 minutos, isso foi no momento de pico, a gente colocou 45 quilômetros de congestionamento, atravessando a Ponte da Amizade, indo para o Paraguai e por aí vai. O que causou isso? Um rato roeu uma fibra ótica que atravessava a avenida. E, cara, para descobrir isso? Né? Lógico, tinha todo o aparato e tal, tecnologia, mas como nós tínhamos assumido recente, a empresa tinha assumido recente, causou esse burburinho aí todo, né? Então, se um dia você perguntar se alguém já causou fila, sou eu, já causei fila de... Por causa de um rato, né? Por causa de um ratinho, rapaz, que roeu a roupa do rei de Roma lá. Né? Mas, enfim, vamos lá, Rafael, a gente quer te ouvir um pouquinho. Vamos lá. A sua história, como você chegou na logística, para depois a gente entrar um pouquinho e você aprofundar mais a questão Verda para nós. Legal. Primeiro, prazer enorme estar aqui. Rogério, Fred, obrigado pela atenção de vocês, pela amizade de vocês. Opa. Principalmente pelo trabalho que vocês estão fazendo, estão se propondo a fazer, não só do ponto de vista prático, do ponto de vista de solução, trazendo inovação, trazendo mais eficiência para o segmento de logística, quanto o processo de informação. Quanto mais informação a gente tem, e eu sou um caso prático disso, mais a gente consegue endereçar melhor os nossos desafios, enfim, as complicações que são naturais de qualquer vida pessoal e empresarial. Né? Eu cheguei aqui no mundo da logística meio por acaso. E aí eu vou tentar conectar isso com uma história que não é tão peculiar quanto a que você contou, e nem quanto a da Antrax, mas que para mim é muito emblemática e representa um pouco de uma postura que eu tenho hoje para levar a minha vida profissional, que acaba refletindo na vida pessoal. Né? Eu trabalhei, como você falou, 13 anos no mundo das grandes consultorias. Em 2014 eu me chateei. Putz, eu queria alguma coisa diferente, estava chato, estava mais do mesmo. Fui para o mundo de inovação, fui para o mundo das startups, fundei a primeira startup sem nenhum conhecimento,
Uma ideia bacana, muita capacidade de execução, mas pouco conhecimento, e ela quebrou. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Quebrou porque eu não segui a cartilha. Tem uma cartilha de startup que diz faça A, B, C, e a melhor coisa que me aconteceu foi não ter seguido a cartilha. Sim. Porque esse movimento me levou a me transformar. Eu saí de um cara burocrata, né, um executivo, um consultor, e vocês conhecem bem do que a gente está falando, para me tornar um cara de inovação prática e um cara tecnológico. Sim. E aí um mundo novo se abriu. A Verda é a minha quarta startup. A primeira tinha como foco a digitalização de programas de fidelidade de restaurantes. No meio do caminho, juntei algumas pecinhas e encontrei algumas pessoas que me levou a migrar para o mundo da inteligência artificial. E aí, nesse mundo da inteligência artificial, comecei a conhecer pessoas, comecei a fazer algum sucesso. Era 2015. Não falava muito sobre isso ainda em machine learning. Eu comecei a ter um retorno interessante do mercado. E aí um amigo que estava se tornando um parceiro me falou: Rafa, eu tenho um amigo americano que está aqui no Brasil e que me parece fazer algo muito próximo do que você está fazendo. Sei. Acho que você podia trocar uma figurinha com ele. Aí eu falei assim, Kai, o cara é meu concorrente? Ele falou, cara, acho que é. Mas por que eu vou falar com o meu concorrente? Não sei, mas ele é um cara do bem, um cara gente boa. E aí é onde eu trago essa conexão. Uma das coisas que me trouxe até aqui hoje foi a abertura para conhecer pessoas de todas as tribos, de todas as religiões, de todos os gêneros. E aí, a partir daí, eu comecei a criar a minha rede do bem. O termo não deve ser meu, eu não tinha ouvido antes, mas certamente não é meu. Que são as pessoas que estão dispostas a participar, a contribuir, a dividir, né? Assim como vocês, como a gente está construindo hoje, vocês fazem parte da minha rede do bem, que me levou muito longe. Né? Eu consegui a ter perspectivas, possibilidades, de um conhece outro que conhece outro. Então, a minha história peculiar aí é um pouco disso, ter aprendido a construir uma rede do bem e usufruir dela de maneira muito honesta. Eu sempre fui muito franco. O meu objetivo não é usar as pessoas, mas o objetivo é sensibilizar as pessoas de que eu estou precisando de ajuda e se elas puderem ajudar, está bem. E vice-versa. Se elas precisarem de ajuda e eu puder ajudar, pode me ligar, não precisa nem mandar mensagem. Né? Que legal. Um pouco disso. E aí, a segunda startup, eu vendi ela para esse cara americano que eu conheci. Fui chamado para fazer parte da fundação da terceira startup. Fui para os Estados Unidos levar o meu produto de AI para lá, para a terra do fast food. Era uma plataforma para recomendação de cross-sell para fast food. A pandemia me colocou no saco das tragédias. E a gente morreu porque o mundo se virou. Voltei para o Brasil, me conectei com o mundo de crédito de carbono, sem saber muito disso. Juntei algumas pessoas mais inteligentes, mais espertas e que complementassem essa jornada. E aí eu identifiquei que o segmento de transporte e logística ia passar por uma transformação tremenda, brutal, e não tinha como entender esse processo, não tinha como simplificar esse processo, facilitar esse processo. E a gente acabou criando uma plataforma tecnológica que ajuda, como você bem disse, né, na descarbonização do segmento de transporte por meio de um processo de organização, de coordenação, e um adendo aí, nada disso foi pensado, que é um pouco do processo do empreendedorismo. Né? Em algumas vezes, putz, eu quero fazer algo. Você começa a fazer, você percebe que aquilo é limitado, não funciona, aí você faz algo um pouco diferente. O meu processo foi mais ou menos esse. Eu entendia que o crédito de carbono era uma oportunidade interessante. A partir daí entendi que o segmento de transporte tinha um problema gigantesco. Daí eu aprendi que ele não sabia resolver por fatores diversos. Percebi que o embarcador ia sofrer tanto quanto o operador. E aí a gente foi juntando pecinhas. Legal.
grande Que parte legal. do que eu falei veio da Rede do Bem. Né? De Que estar bacana. aberto a conhecer pessoas interessantes, pessoas que queiram contribuir e serem contribuídas. Eu vi um ponto aí da tua história aí que você bem disse, né, da sua primeira startup, que eu acho que é fundamental, a gente sempre fala isso aqui, né, eu também participei, o Rogério também trabalhou vários anos dentro de empresas, corporações, multinacional, enfim, e desde lá atrás era doutrinado assim, você não pode errar, você tem que fazer a execução impecável, né, seu time não erra, né. E uma coisa que você bem comentou ali, né? Para inovar, para empreender, para se aventurar, uma coisa que você tem que aprender é errar, né? Mas o que é aprender a errar, né? É saber o quão rápido você vai se levantar e aprender com aquele erro para fazer alguma coisa melhor, né, do que ontem, né, que você deixou para trás. O erro é um fato, aconteceu, né? E isso é fundamental, né? E a gente vê hoje o mundo se redescobrindo, né, nessa nova virtude, né, de aprender a errar, né, com consciência, com responsabilidade, obviamente, mas sair do erro com aprendizado. Né? Não é errar deliberadamente, né? Mas é errar, mas fazer aquele resumo da consciência, falando, ó, eu sei aonde eu errei, eu sei aonde eu tenho que consertar e o próximo vai ser bem melhor porque eu aprendi, né? A faculdade da vida. Eu acho que isso é um ponto fantástico. A gente ouviu isso de outras pessoas também, né? Verdade. E a gente também, eu, o Rogério também, a gente vai fazendo as coisas assim no dia a dia. E quando você se liberta dessa roupa de eu não posso errar, né? Eu tenho que fazer tudo certinho, é muito mais fácil de você alcançar assim, alçar voos mais longos, né? Mais altos, né? Porque você não tem o medo mais de errar. Obviamente que não é um erro deliberado, né? Aquela coisa famoso, entre aspas, vida louca, né? Mas é aquela questão de saber o terreno que você está, né? E sentir segurança de falar, não, se eu for por esse caminho e tropeçar, eu sei que eu vou conseguir levantar e fazer melhor porque eu aprendi, né? Isso é fantástico e esse depoimento seu aí vem reforçar isso mais uma vez para mim e é fantástico. Viu? A maturidade e a experiência proporciona muito isso para nós, né? Eu costumo sempre usar aqui, os sócios aqui na Ares, no broadcast sabem essa frase que eu uso. A pista rodada é muito importante, né? Cabelo branco, a barba branca, né? Pista rodada é importante, porque muitos assuntos que você vai falar, você não precisa ser o especialista. Não precisa ser o especialista. Como você falou, eu trouxe pessoas mais inteligentes, eu trouxe pessoas de gabarito, porque eu sozinho não ia, não vou muito longe. Né? Fred, e esse ponto é interessante, porque assim, pelo menos para mim, tá? Eu identificar onde eu errei, e eu não estou falando de grandes erros, né? Os grandes erros são fáceis, o difícil é errar os pequenos erros, aquelas nuances que no discurso comercial, na implantação de um projeto, você passa despercebido. A hora que você tem pessoas junto de você, acompanhando você, e aí a gente teve um privilégio enorme de construir um conselho consultivo muito diferenciado, muito ativo. Ajuda muito, porque esses caras participam, chega no final e fala, Rafael, foi ótimo, mas o A, o B e o C, cara, podia ter sido um pouco e faz diferença. Faz diferença. Assim, isso que você está falando é aprendizado para nós na Ares, viu? Porque nós passamos por isso. Hoje, um consenso de 3 pessoas aqui, mas tudo a gente decide em conjunto, né? Mas é bem nesse formato mesmo. Vamos falar sobre isso depois. Legal. Muito, muito joia. Mas a frase que eu tiro disso tudo que a gente falou aqui é: o mais correto que aconteceu foi o erro. Sim. Para você. Justamente. Sim. Tem um monte. Erro não falta aqui. E é muito bacana isso. É muito legal. E o bacana é que o empreendedorismo, você tem mais pista rodada de empreendedorismo que nós, né? O empreendedorismo dá essa facilidade desse exercício, né? De, ok, eu já sei que eu vou errar, eu sei que eu vou passar no buraco, vai ter buraco, né? Deu tranco, mas ok, a próxima eu já sei o modelo correto, né? Hoje, para você ter uma ideia, eu e esse bonitão aqui, nós ficamos uma manhã inteira tratando uma proposta. Uma proposta grande, uma proposta bacana. Né?
Fomos fazer um alinhamento com também um conselheiro nosso, entra junto com a empresa. Primeira frase que ele colocou, a gente já jogou água no chope. Olhamos um para o outro assim. E era uma coisa que pode acontecer, né? E era uma coisa que a gente não viu. E assim, e era uma coisa que depois que você percebe, você fala, eu devia ter visto isso. Mas qual que é o aprendizado, né? É que a gente foi tão confiante, entendendo que a gente sabe fazer aquilo que a gente estava escrevendo, que a gente falou, não, esta parte a gente não aprofundou direito. Então, qual que é o ensinamento, né, das próximas vezes? Vamos olhar mais no detalhe, algumas coisinhas, porque talvez a gente esteja pulando algumas etapas. E isso acontece, não tem jeito. E é um pouco do que a gente fala aqui. O erro só não pode matar a gente. Né? Exato. E é que o machucado também não seja grande, mas pequenos arranhões vão acontecer, a gente cura, a gente segue. Claro, então você tem que ponderar bem qual é o tamanho do risco que você está correndo, né? Que tipo de risco você está correndo, e aí as barbas e os cabelos brancos ajudam bastante. Justamente. Mas até onde for tolerável, porque ninguém sai mais do que arranhado, gente, bora, vamos fazer. É assim. Sim. Que legal, que legal. Bom, esse é um momento que a gente fala sobre essas histórias, e agora a gente entra num segundo momento nosso aqui, Rafa, que nós chamamos de inventário de boas memórias. Inventário é um processo dentro da logística, é aquilo, um erro pode matar, um erro pode matar, um erro pode quebrar feio. Né? A gente já pegou alguns clientes aí que uma ruptura de estoque, e o inventário tem primeira, segunda, haja visto terceira contagem, mas aqui nesse tema de inventário de memórias, a sua empresa hoje participa de uma meta global, correto? Você faz parte de uma meta global que trata benefícios globais. Então, eu queria ouvir agora um pouquinho a história da Verda e os desafios que vocês vivem hoje. Você falou um pouquinho sobre a plataforma, o que vocês fazem de fato, Rafa, como eu disse, né, os principais desafios, e como você vê essa chegada nessa super oportunidade dentro do meio logístico. Porque quando, no frigir dos ovos, se a gente chegar hoje para um CEO, para um CFO de uma empresa e explicar, eu vou tratar a pegada de carbono, um embarcador, um operador, muitas vezes você tem que quebrar N paradigmas antes, até colocar ele a postos firmes para ouvir de fato você e entender os benefícios. Né? Fala para nós um pouquinho da Verda sobre esse tema que a gente comentou agora. Legal, Rogério. Eu vou falar menos da Verda e mais do problema, porque esse papel que vocês cumprem aqui de informação, ele é muito importante. Legal. Hoje, muito do que não se faz para a gente resolver o problema vem do não entendimento dele. Uhum. Então, acho que, para começar, primeiro, a descarbonização é um fato, ela vai acontecer. O Acordo de Paris, assinado em 2015, impõe que isso aconteça até 2050. Então, não é se é como, não é se é quando. Né? Então, tá dado. Sim. Aí, quando a gente fala de descarbonização do transporte, a gente começa a falar de eletrificação, de biocombustíveis, de hidrogênio. Gente, a gente está muito longe disso. Né? Ainda não temos nenhuma tecnologia viável do ponto de vista escalável para resolver isso. Claro, a gente tem que começar. A gente tem alguns ensaios, né, e todo mundo tem que fazer, mas hoje o problema não está aí. Tá? O problema está no fato de que essa transição ela vai ser gigantesca. De novo, até 2050 a gente não vai mais ter caminhão a diesel. Por mais que pareça irreal, é um fato. Talvez escorregue um pouco em função de não vai ser 2050, vai ser 2060. Gente, está dado, vai acontecer. E 2050 está ali, né? Ali. Né? Então, o ponto é bom, ok. Aí você vê embarcadores começando a definir seus planos de descarbonização
e pressionando o operador de transporte, né? E o operador de transporte não sabe responder, porque não está preparado. Aí não está porque não pode para todo mundo. O embarcador, em geral, está mais bem preparado. Ele tem mais recursos, ele tem mais clientes, ele tem mais informação. Mais abrangência, né? Só que, de novo, ele trata o operador de transporte como ele soubesse. Então fica um mundo esquizofrênico. Fica o embarcador batendo no operador de transporte para fazer alguma coisa, e o operador de transporte não sabe por que está apanhando. Né? O que a gente faz é justamente ordenar essa relação. Tá? Então, para os embarcadores que nos ouvem, eles sabem, e se não souberem, tem que aceitar, a conta vai ser paga por eles. Não tem jeito. Né? Sim. E para os operadores de transporte, por mais aliviador que isso seja, ufa, legal, né? Essa negociação não vai ser trivial. E mais, para que isso aconteça, eles vão ter que mostrar eles estão fazendo alguma coisa. Né? Então você tem aí, de novo, um mundo difícil. A gente diz que a sustentabilidade ela não é só um problema ambiental, ela é um problema econômico. Sim. Verdade. Não vai ter um PNL no mundo que não vai ser impactado pela transição tecnológica do setor de transporte. Verdade. Vocês sabem melhor do que os impactos disso. Sim, né? sim. Então, qual é a beleza do que a gente faz? A gente tem um operador, a gente tem um embarcador que tem um plano de descarbonização que depende, o varejo pode chegar a 85% da pegada do varejo vem do transporte. Né? Numa indústria, isso chega a 25%, 30%, depende muito da indústria, mas ele é relevante. Então, esse embarcador tem um plano de descarbonização que depende em grande parte do transporte e não tem um plano de descarbonização. Né? Sim. E aí temos um ambiente esquizofrênico. O que a gente diz é que operador, você vai ter que ter um plano de descarbonização, porque o seu cliente vai demandar. Verdade. Assim, né? E não é só medir, hein, gente? Medir é um pequeno passo. É uma parte, né? Uma parte disso, né? O cálculo da pegada é legal, bacana, mas é 20% do problema. Né? Então, primeiro, ele vai ter que ter um plano de descarbonização. Esse plano de descarbonização vai ter que ser executado, porque senão não adianta nada. E a execução desse plano vai ter que ser evidenciada para o embarcador. Porque se eu fizer alguma coisa e o meu embarcador que está me impressionando não se beneficiar disso, do ponto de vista do embarcador, não vale nada. Não tem sentido, né? É inócuo. Por quê? Então pega um operador de transporte aí, que você sabe melhor que ele, sei lá, tem 1.000 clientes. Né? Esse cara vai ter que ter um plano de descarbonização com cada um dos 1.000 clientes. Ok, é mais simples do que isso, né? Mas olha o tamanho da complexidade. Né? E ele tem que acordar, ele tem que executar, e essa execução pode ser, olha, no ano que vem você vai compensar 10% das pegadas, no ano seguinte 20%, no terceiro ano eu já preciso de 2 caminhões elétricos operando para mim. Para já diminuir, né, a pegada. A complexidade vai começar a aparecer. E ele vai ter que evidenciar isso para o embarcador. Porque o embarcador é auditado. O embarcador vai pegar essa informação e vai colocar no relato integrado dele, dizendo, olha, a minha redução foi essa, parte do transporte. Alguém vai ter que auditar o transporte. Sim. Então, do ponto de vista de greenwashing, né, que é você informar algo que você não está fazendo, para o embarcador o risco passa a ser enorme. Hoje nem tanto, porque ninguém está muito preocupado com isso. Mas daqui a 2 anos, isso vai ser um pipinaço. Sim. O que a gente faz é justamente organizar isso. Então, a gente criou uma tecnologia que permite que embarcadores e transportadores acordem um plano de descarbonização, a gente mede essas pegadas, viabiliza as compensações, e quando as substituições de veículo poluente por veículo não poluente acontecem, a gente mede isso, o impacto disso, entrega isso para o embarcador, né? E uma beleza muito importante que a gente não cobra do transportador. O transporte é a parte frágil da cadeia. A gente já tentou, a gente já bateu nessa tecla, a gente tem um modelo mais inovador do que esse, mas que simplifica e facilita muito que esses operadores se conectem com a gente. E aí a gente cria uma rede ordenada.
Então, agora o embarcador entende o que vai acontecer e está ok com isso, porque tem um plano acordado. Uhum. O operador também está tranquilo, porque ele sabe que daqui 10, 15 anos as coisas vão começar a acontecer. Sabe que agora ele pode cobrar isso do embarcador, porque tem um plano que está sendo evidenciado, e a coisa passa a acontecer. Claro, colocar isso de pé não é trivial, é bastante complexo, mas a gente conseguiu, com alguma simplicidade, aí, transformar isso numa realidade. E isso já começa a aparecer, eu vejo de forma gradativa, mesmo que ainda pequena, mas já começa a aparecer num formato nos planejamentos estratégicos das empresas, sim, sim. Né? Que já vem colocando isso como meta, quem sabe não tão agressiva ainda, mas começando já os seus planos dessa tratativa, né? Do ponto de vista de embarcador, sim. Do ponto de vista de operador, nem tanto, Rogério. E alguns que já estão fazendo ainda tratam isso de maneira muito tática. Uhum. Bom, vamos calcular a pegada, que é um primeiro passo. Uhum. Mas isso não é suficiente para resolver o problema. Isso aí ele vai investir uma grana, vai investir uma energia, vai resolver as demandas do primeiro, do segundo ano, mas vai começar um pouco sentir dor de auditoria, vai sentir dor de descarbonização, de plano de descarbonização. Você tem um mundo que nasce em torno disso e olhar taticamente não resolve. Para você ter ideia, a gente teve que criar um programa chamado Rota 2050, a gente deu o nome de Rota 2050, é um programa para fortalecer o operador de transporte, para que ele entenda a dimensão que isso vai tomar, para daí conectar isso com a estratégia e falar, putz, agora eu entendo o que eu preciso fazer. E a hora que ele entende, começa a se conectar com a gente, conectar com os clientes. É o que eu falei, assim, a gente resolve o problema do ponto de vista de embarcador e do ponto de vista de operador de maneira muito bonita, eu diria. Tá? Tem aí um propósito muito bacana, a questão comercial ela ficou muito bem arranjada, e, de novo, a gente não é só tecnologia. Né? A tecnologia é o que a gente faz, mas ela existe para resolver um problema que, como você bem colocou, Rogério, se conecta no nível estratégico, e tem que se conectar no nível estratégico. Porque, de novo, o impacto econômico disso vai ser gigantesco. Se esse cara não olhar do ponto de vista estratégico, envolvendo riscos, operação e finanças, ele vai começar a tropeçar. E aí vai virar um caos. Né? E você comentou muito bem que não é apenas a tecnologia. Para mim, e o que você, da forma como você está me falando, e do que nós vimos aqui também anteriormente, a Verda, ela vou achar uma palavra aqui, a Verda é um evangelizador dessa história toda, né? E o primeiro passo é esse, conectar as pessoas com a realidade de fato do que vai acontecer. É fato, como você falou, não é se, é quando. E já tem data. E preparar as empresas para isso, quebrar todos os paradigmas. Primeiro, eu vou fazer uma analogia aqui, abrindo um parênteses, né? A gente tem conversado um pouco sobre esse tema também, da mesma forma o blockchain. Quebra paradigmas. Tem uma situação chamada imutabilidade, mas quebra-se um paradigma anterior até a você chegar, de fato, no cerne da questão, onde, de fato, as empresas começam a enxergar vai ser necessário. Lógico, não numa situação tão forte quanto a questão do verde, né, do carbono e tudo mais, mas é uma necessidade né, que as empresas vão ter. Né? E aí, vale destacar um pouco do que a gente está construindo. Né? Então, a Verda e a Ares se tornaram parceiras. Né? Um pouco do motivo pelo qual eu estou aqui é esse, mas acho que porque a gente precisa de alavancas, de parceiros que levem essa mensagem de maneira apropriada e estratégica, especialmente no nível estratégico, de maneira transparente. Exatamente. A gente é o provedor da tecnologia, a gente construiu esse business e conseguiu resolver esse problema por meio de algumas pecinhas. A gente precisa de parceiros que façam com que isso ocorra de maneira, ou seja, implementar de maneira escalável. Chega. Eu não vou bater lá e mais.
Você sabe muito mais de logística do que eu. Na logística, eu sou oportunista aqui, né? Eu sou um empreendedor que conectou pontos e que fez algo muito bacana, mas eu sei muito pouco de logística. Eu sei bastante do tema que a gente trata. Vocês sabem, né? Sim. E me parece, Rafael, pelo que a gente já conversou, você explicou bem aí, quando a gente fala da solução, né? Porque às vezes as pessoas vão estar assistindo aqui e vão falar assim, bom, mas ainda talvez eu não entendi, ou qualquer coisa dessa natureza, eu vi outras empresas também calculam pegadas de carbono, mas partindo do pressuposto da solução, né, é entendido ali que a Verda, né, ela está propondo uma solução que vai lá e captura a sua pegada de carbono, né, a quantidade de carbono ali que está na sua operação, né, do embarcador, né, com o seu transportador, e ao mesmo tempo também oferecem dentro da mesma plataforma a possibilidade de neutralizar esse carbono, porque você também tem os créditos ali, e eu acho que, me corrija se eu estiver errado, tá? Claro. Eu acho que o enriquecedor desse negócio todo é o balanço que você tem numa plataforma só, numa visualização só, o quanto você está gerando de pegada, o quanto você está neutralizando, e isso te dá uma gama, um data lake de informações, né, para te falar ao futuro se eu preciso comprar um caminhão elétrico, se eu preciso trocar de frota agora, qual é o tipo de frota que está me causando mais pegada de carbono, ou seja, se minha operação está indo dentro da conformidade do meu planejamento estratégico para alcançar 2050, me corrija se eu estiver errado, mas é isso que a Verda propõe numa plataforma única, correto? Mais ou menos por aí, Fred. A gente simplifica dizendo, a gente é simples, a gente não é simples. Esse tema ele não é trivial. Né? Se você olhar só pelo cálculo da pegada, é muito simples. Né? A gente não faz só o cálculo da pegada. Lembra? A gente, como o Rogério falou, a gente cria as bases para uma descarbonização ordenada. Sim. Não é legal. Pegada é uma primeira parte, compensação é uma segunda parte, a informação pro embarcador é a terceira parte. Porque esse cara não precisa receber. Então, lembra, eu não opero, o meu cliente é o embarcador, mas legal. Eu não existo se eu não conectar com um operador de transporte. Então, a gente é um ecossistema. A gente é embarcador e operador que tem que conviver, sendo a gente um facilitador para trazer a simplificação. E aí tem aí a questão da pegada evitada, ou seja, a gente organizou todos esses pontinhos e criou essa solução, que é uma solução tecnológica no final, né, que viabiliza a descarbonização. A gente costuma falar, a gente tem aí alguns grandes clientes se conectando com a gente, a gente conta essa historinha para eles, vou te contar duas reações. Uma primeira reação, o cara fala assim, você resolve o meu problema da descarbonização, o tal do escopo 3, né? Que é a pegada que os operadores geram para os embarcadores. Você me dá a informação do meu escopo 3 do transporte? Simples assim? Aí ele fala assim, cara, eu preciso trazer alguém aqui para validar isso, porque eu não acredito. Eu não acredito nisso. Né? O primeiro ponto é esse, porque, de novo, não é só o cálculo. E o segundo ponto é que esse cara, ele fala assim, putz, eu não tinha ideia de como começar isso. Eu estava imaginando dar esse primeiro passo daqui 3 anos. Estamos falando que você faz isso daqui 2 meses, porque, cara, simples assim. Que legal. Mas, de novo, se eu falasse para ele, eu calculo a sua pegada, eu falo, tá bom, mas o que eu faço com essa informação? Entendi. Hoje, bom, eu sei como é a pegada. A descarbonização, o que importa é a descarbonização. Está todo mundo sendo para descarbonizar. A pegada não leva a descarbonização, é um elemento. A gente tem as bases para que esses dois atores entendam como vai ocorrer essa descarbonização e acordem e falam, estou de acordo, agora é só medir. Agora sim, tem que medir o A, tem que medir o B, tem que medir o C, tem que compensar, não vai compensar, cara, seja lá o que for. Mas agora está dado. E aí a gente é o juiz desse meio de campo. Então, além de a gente entregar, fazer as trocas de informação de maneira organizada, a gente permite que toda uma trilha de auditoria seja feita de maneira muito simplificada. Qualquer um que queira, putz, o meu auditor precisa saber como isso é feito. Bate lá na Verda, a Verda já tem a trilha de auditoria, ele vem aqui, avalia, simplifica tremendamente o processo de auditoria. Né? Muito legal. Uma série de benefícios aí que a gente acaba gerando, mas, de novo, não é só o cálculo, não é só o crédito, não é só a compensação, tem aí uma série de
componentes que essa tecnologia embarca para viabilizar a descarbonização. Que legal. Vocês têm uma plataforma para crédito também, né? O broker, Sim, né? tem o Verda Broker dentro da plataforma, então a hora que você tem acesso à plataforma, aí você começa a ver as pegadas, os cálculos, o módulo ali dentro, que é o módulo de comercialização de créditos de carbono, né? Que tem como objetivo simplificar o processo. Então, o embarcador ou o operador, e aí é uma parte importante, como está tudo dentro do mesmo ambiente, se o embarcador falar, eu vou compensar, ele compra o crédito dentro da plataforma, compensa a pegada, e se ele fizer isso, os operadores que geraram pegada para ele já ficam sabendo que parte da pegada dele já foi compensada. Já foi compensado. Olha que Ele legal. não precisa compensar de novo. A gente evita o double counting, né? Legal. Traz uma série de eficiências ali, mas esse processo de compra e aposentadoria de crédito, Rogério, ele não é trivial. Ele envolve uma registradora independente, certificadora, né? certificador, tem uma série de processos chatos que a gente simplifica tremendamente. E que legal. Então, a gente diz, objetivamente, um embarcador consegue chegar no final do mês, ver qual é a pegada que cada um dos operadores de transporte eles geraram. Então, assim, tá bom, vou compensar 20%, mas esse aqui, por algum motivo, vou compensar 50%. Ele faz isso em 3 cliques. Olha. Legal. Mas, de novo, é bacana, é legal, é super interessante, mas isso faz parte do plano de descarbonização. O que a gente viabiliza é que esses caras passem a executar de maneira ordenada, coordenada com os operadores, os seus planos de descarbonização. Rafael, eu ouvindo aí você explicando aí, o negócio pareceu muito fácil, viu? Fica muito mais fácil, que eu falo assim, não que o trabalho seja fácil, mas fica mais fácil o entendimento, né, do tamanho do problema, né, como você aplica essa solução, né, e obviamente, poxa, para quem está coçando a cabeça, como é que eu vou resolver esse problema? Poxa, tá aí a solução aí na tua mão aí, que é um caminho que tá acessível, né, tá aqui, tá no Brasil, né, enfim, muito legal, assim, viu? A gente é fácil, como eu te falei, tem embarcadores que olham e falam, cara, não é possível que seja tão fácil. E aí o cara, eu já ouvi... Duvida. A sua beleza está na facilidade que ele traz. Que legal. Hoje, como o Rogério falou, até onde a gente sabe, a gente é único, mas a gente não vai ser único, e aqui eu não estou me gabando por ser único, mas é um fato hoje, né? É pioneiro. Eu estou aqui sendo comercial, puramente comercial, né? Óbvio, todo mundo tem os seus interesses econômicos comerciais, tem que valer, né? Mas eu estou aqui sendo genuíno. O que a gente fez foi algo muito bonito, tem um propósito muito bacana, ele entrega o que a gente faz, e no dia que o cliente fala assim, bicho, desculpa, isso aqui que você me falou não está funcionando, a gente vai e opa, então vamos corrigir. Né? Estamos no processo. Né? Mas hoje a gente se entende como uma peça muito importante para o segmento de transporte de carga, estabelecer, executar e controlar o seu plano de descarbonização em conjunto com os embarcadores. Que legal. E conforme o teu cliente, por exemplo, ele vai eletrificando a frota dele, essa conta vai se ajustando, né? Vocês fazem essa tratativa, né? E a gente reflete essa conta, porque hoje o que acontece? E vocês talvez sabem melhor que eu. Um operador, ele é pressionado por um embarcador a colocar 2 caminhões elétricos. Por marketing. Mas é um fato. Marketing, Tá ótimo, não tem problema. Já é um benefício, cara. Já está gerando uma economia. Aí ele vai lá, compra 2 caminhõezinhos, passa para a conta do cliente. Daqui 6 meses, o cara vende o caminhãozinho. Eu já vi. O cara vendeu o caminhão, cara. Vamos tirar o contrato, porque o contrato é feio, né? Pô, o cara tá pagando, mas imagina que ele não estivesse pagando. O cara fala, eu tenho 2 caminhões elétricos, o cliente, pô, tá ótimo. 6 meses depois vendeu. O impacto agora é 0. Tudo voltou a ser diesel. Né? Assim, se você não tiver essa visibilidade, por que o embarcador vai acreditar no operador? E esse é um motivo da economia. Porque, tá bom, você está fazendo A, B e C, mas eu não tenho evidência de que você está fazendo A, B e C. Né? A gente dá evidência para isso. A hora que ele tira o caminhãozinho elétrico da operação, eu passo a não receber mais informação do caminhãozinho elétrico, passo a não informar mais. E aí, eu falo, opa,
por que o mês passado eu tinha 10% de pegadas evitadas, que é o que a gente chama, e esse mês 5%? Bom, pode ser que um caminhão tenha quebrado, pode ser que ele tenha migrado esse caminhão para outra operação e aí começa a ter problema. Bom, aí ele vai ter que se justificar. Mas eu evidencio, eu dou mais integridade a esse processo de descarbonização. De novo, foi acordado entre as partes. A gente viabiliza que eles acordem. Eles conseguem, dentro da plataforma, dizer, ó, o plano é esse, estou de acordo, vamos executar. Né? Legal. Então, assim, tem uma série de benefícios que permitem que a descarbonização, que o ambiente mais ordenado, mais coordenado aconteça. É o que eu falei, hoje é um batendo sem saber por que bate, o outro apanhando sem saber por que apanha, a gente não está andando. A gente tira isso da mesa. A gente fala, olha, agora você não vai mais bater, você não vai mais apanhar, a menos que vocês errem. Você media. Eu intermedio, eu simplifico. Né? E mais, a hora que ele começar a errar, o cara pode, opa, você está começando a errar, eu não vou te bater, mas se você continuar errando, eu vou te bater. Opa, justamente. Pronto, a gente alarma. Né? Então a gente permite que esse acompanhamento ele seja periódico para evitar crises. Passou um ano. Lá no final do ano eu fiquei sabendo que o plano, que era 30, virou 10. Perdeu um ano, cara. É verdade. Já passou. Já passou. Então, de novo, assim, é uma solução muito bonita, é uma tecnologia, uma plataforma muito bonita. Hoje, até onde a gente sabe, a gente é único, a gente sabe que a gente não vai ser único, mas hoje eu estou aqui trazendo e me pondo à prova para evidenciar, gente, vamos pôr a prova, e se a gente não for, me avisem, a gente reconhece que não somos mais únicos, e se tivermos que melhorar, a gente vai reconhecer e vamos melhorar. Mas até onde a gente sabe, temos uma proposta muito bonita, muito efetiva, e grandes empresas, grandes embarcadores e operadores de transporte já estão se conectando com a gente. Que legal. E nós aqui, eu e Fred, ficamos muito felizes, né? Como sócios da Ares também, né? Em saber que a gente está junto contigo nessa, né? Em agregar no sentido, até porque a gente aí eu posso dizer, a gente tem pista rodada nessa área também, né? Muito mais. E essa facilidade, né, de chegar mais nessas empresas e, quem sabe, quebrar esse paradigma e abrir portas, né, nesse sentido, porque é aquilo, nós estamos envolvidos numa meta global. Isso, eu até me veio aqui agora, a gente precisa colocar isso no nosso descritivo. Né? Nós estamos envolvidos numa meta global de sustentabilidade. Isso é muito... como é que eu vou dizer? Isso é muito forte, isso é muito... Está longe, está distante. Né? Não tem data. Rogério, daqui 2 anos, a pressão que todo mundo está sofrendo no transporte vai ser imensamente maior do que a pressão de hoje. Eu imagino. E que bom que isso aqui vai refletir, pelo menos no mercado logístico, esse broadcast aqui. Muito legal. Muito legal. E, de novo, assim, vão ter soluções para todos os segmentos. Eu não entendo que uma solução vai embarcar todos os segmentos. A gente resolve da transporte. Você resolve do armazenamento? Ainda não. Como a gente conversou, espero aprender com vocês aí para eventualmente trazer conhecimentos para facilitar a vida do operador logístico nesse sentido. Né? Mas não vou, por exemplo, trabalhar descarbonização da indústria química, né? Da mineração. Não faz parte do nosso escopo. Vai ter alguém que vai fazer isso. Sim, verdade. E quem sabe motivado e incitado pela iniciativa da Vera. Fazer isso dentro do meio logístico. Muito legal, muito bacana, muito bacana, muito bacana. Fred, eu até agora já só alimentando de balde aqui. De informação, de conhecimento. Rafael, né? Bom, vamos para o nosso terceiro momento. E o terceiro momento a gente sempre coloca de uma forma mais descontraída, né? De uma forma mais... Não que já não tenha sido descontraído. E você sabe que eu tenho tido um feedback muito legal no broadcast, porque nada é, assim, preparado, né? Previamente. Aquela história, nada contra, né? Microfone aqui, não, você tem que ficar aqui, tem que falar aqui, posição, sempre. Não, é muito descontraído, né? Eu costumo brincar, a vida como ela é, né? Eu estou isolado aqui na minha casa, no quarto aqui, mas a vida está girando ali para o quarto para
para fora. É filho correndo, é cachorro latindo, é esposa falando com a sogra, mas a gente não consegue viver sem isso, a verdade é essa. Tá? E por isso que o nosso terceiro tema aqui, Rafa, todas as empresas de logística possuem o seu mapa de gestão à vista, os seus indicadores, seus dashboards, os seus grids, né, de performance e tudo mais. E a gente criou um quadro aqui chamado Gestão à Vista versus Gestão na Vida. Né? Então, a gente poder ouvir de você um pouco o que no seu mapa de gestão à vista da vida não pode faltar. E o que te suporta para... Você comentou um pouquinho, né? Coisas que refletem. Você teve um break aí em 2014, né? Cara, cansei e tal. E quem sabe nesse break também veio várias situações de situação pessoal. Cara, enchi o saco, estou priorizando coisa errada. Né? Sábado eu vou estar com os sócios da Ares no nosso primeiro encontro aqui chamado Familiares. Né? O Fred já cantou a bola, nós vamos escrever algumas metas aí, pessoal e tal, né? Então, já estou pensando nas minhas aqui, pessoais. Então, queria ouvir de você um pouquinho sobre o que não pode faltar no teu mapa da vida de gestão à vista. Legal. Bom, acho que o primeiro é o que você comentou, são os familiares. Uhum. São os primos, são os pais, são os irmãos, a esposa. A gente não tem filhos, né, mas temos sobrinhos, enfim, essa rede de apoio que, apesar de estar cada vez mais dispersa hoje, porque Sim. nos tornamos, né, dispersos internacionais, enfim, está cada um num lado, mas ela é muito importante. Eu sei que eu posso contar com pessoas próximas, e aí eu encaixo alguns amigos dessa minha família. Não é só a família natural, mas a família... Exatamente. Criando, tem alguns amigos com quem eu tive o grande privilégio de jogar vôlei na época de moleque, que são grandes amigos até hoje. Então, acho que são pilares importantes para que, no momento de tristeza, de angústia, que todo mundo tem, Sim, os empreendedores principalmente, porque é o que eu costumo dizer, é um dia de alegria e 15 de crises. Né? É a minha realidade, não sei se é de vocês, mas é a minha realidade. A gente ri aqui porque chorar é pior. Aqui a gente costuma brincar que é só por hoje. Um dia de cada vez. Só por hoje. Essa rede ajuda bastante, né? Tem dia que você acorda chateado, tem dia que eu acordo e minha esposa fala, eu brigo com ela, e aí ela entende, eu falo, Rafa, tá bom, hoje você tá num mau dia, aí ela me ajuda, assim. São esses instrumentos super importantes que me ajudam a estar de pé nos momentos de dificuldade, né? E a me ajudar a quebrar nos momentos de alegria também. Então, acho que as famílias passam, meus pais são vivos, mas estão ficando velhinhos, então né, o rumo natural da vida vai seguir, e a gente tem que olhar para isso com naturalidade. Bom, é mais do que isso, né? Então, estou aí me acomodando para valorizar bastante esse momento, ou esses momentos com a família social e natural que eu tenho. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, como você colocou, Rogério, lá em 2014, eu estava priorizando coisas erradas. Acho que é uma boa definição. Eu estava triste. Né? E aprendi por meio do empreendedorismo, das dores do empreendedorismo, que dá para você se realizar profissionalmente. Hoje eu sou uma pessoa de bem com a vida. Né? Eu acordo para trabalhar, eu costumo dizer que eu não trabalho, mas eu costumo dizer que eu me divirto. Né? É isso, é sobre isso. Né? Porque me faz bem. De novo, é duro. Empreender é muito duro, pelo menos para mim. Sim, mas sim. Eu estou feliz. Então, o que eu primo hoje lá para frente é continuar tendo o privilégio, porque nem todo mundo tem o privilégio de conseguir desatar as amarras e se realizar profissionalmente. Às vezes as situações permitem, às vezes você tem que seguir aquela roda difícil porque as circunstâncias impõem isso para você. Putz,
eu tive o privilégio de conseguir me desatar daquelas amarras e me transformar e me conectar com a realização pessoal e profissional. E eu costumo dizer, eu preciso me divertir, né? Eu preciso fazer que me inspiram intelectualmente, pessoalmente, familiarmente e financeiramente também, porque todo mundo tem aí sim. conforto atendido, nem que seja básico, né? Mas o que eu olho para frente é justamente continuar fazendo coisas desafiantes, inspiradoras, que me permitem ir dormir 1h da manhã, como não é muito difícil de acontecer, para putz, ok, ótimo. E amanhã eu acordo às 7 para continuar o que eu estou fazendo hoje, está tudo bem, mais que isso. Sim. Né? Qualquer coisa, e saúde, né? Pô, aí tem que cuidar da saúde mental e física, porque se você não tiver isso, minha esposa é quem bate em mim todo dia para isso. Estou em déficit com ela, é uma das definições para 2024 cuidar um pouco da saúde. Saúde, né? Mas eu tenho duas pessoas, tenho minha esposa que bate e o Fred, que bate em cama. O ciclista da turma aqui. Fred não dá para pedir para você falar, vou dar uma voltinha de bicicleta, cara. Você já ligou de manhã, pessoal, desculpa, fui dar uma voltinha hoje, 164 quilômetros. Tá bom. É outro. Não, é outro naipe. Mas eu resumiria que, de novo, primeiro, a família, né? A alicerce, a saúde, que é outra base importante, que sem ela, cara, doeu o seu dedo do pé, vai te incomodar o dia inteiro todo, você já não é mais justamente. E a terceira é conseguir plantar mais sementes que me permitam avançar nessa realização pessoal, profissional, e aí se me vale uma puxadinha, ajudando o maior número de pessoas possível. Sim. A rede do bem. Rede do bem. E aí, rede do bem, seja com parceiros, seja com funcionários, seja com pessoas que querem, seja lá o que for. Né? Eu descobri que eu gosto de ajudar, nem sempre consigo, e tenho o meu jeito peculiar de ajudar também, né? Assim, cada um tem o seu jeito, mas onde eu puder ajudar, eu vou ajudar. Essas 3 bases me dão a essência, consigo ajudar, consigo continuar ajudando. Né? Acho que é um pouco do que eu tenho aí para gestão na vida. Bacana, que bacana. Que legal. Bacana. Eu acho que, Rafael, a história... a gente conversa com outras pessoas também, né? Eu fico até muito impactado, às vezes, de ouvir as pessoas, né? Falando desse lado mais pessoal, né? E eu acho que isso é importantíssimo, né? Quando a gente fala assim, eu quero ser feliz, né? Eu quero buscar felicidade e tal. E você falou uma coisa aí do seu break em 2014, né? De, tô cansado dessas coisas e tal, né? Tava triste. Deixando de priorizar coisas importantes, né? Eu também passei isso por diversas vezes também, quando você foi falando, foi me dando uns flashbacks aqui, mas ao mesmo tempo também não é fácil empreender, né? A nossa história aqui também, junto com o Rogério, a gente já está há um tempo aí andando, as coisas estão acontecendo até mais rápido do que a gente estava imaginando, Parabéns. Mas tudo muito em função disso que você acabou de dizer por último, que é a rede do bem. Né? Todos os dias, né, acho que foi sem exceção, desde o dia, sei lá, foi em setembro, eu nem sei a data exata, mas desde setembro. Todos os dias a gente conversa com uma pessoa diferente. Todos os dias, através desse cara, eu conheço uma pessoa diferente, ou eu apresento ele a uma pessoa diferente. E o importante dizer aqui que talvez assim uma parte que às vezes a gente negligencia da nossa vida é isso, né? Conhecer pessoas diferentes, conhecer opiniões diferentes, né? Conhecer virtudes diferentes, e obviamente isso é o caminho que vai dificultar um pouco menos o fato do empreender, né? E as outras dois pilares que você bem disse, né? Saúde e família. Eu acho que também, sim, são coisas que qualquer ser humano, né, não pode abrir mão disso, né? Não adianta você ser bem sucedido, não ter uma família, um pilar, né, ou seja, uma estrutura, uma alicerce ali, né, porque os 365 dias do ano, não é possível que você não tenha que é um dia ruim, né? E quem vai estar lá para te ajudar, né? Eu estou sendo aqui bem positivo, né? E é saúde, né? Eu costumo dizer, eu
falo isso com todo mundo, o Rogério fica enchendo o saco aí eu fico puxando a orelha dele, né? Mas ele às vezes me aparece no vídeo, ele me comendo uma batata frita do McDonald's, falando, cara, nada contra o McDonald's, nada contra o McDonald's, né? Mas não é uma vez, são várias, né? Então, não, tá brincando. E eu falo, né, a vida, assim, depois dos 40 é ladeira abaixo, se você não se cuidar, né, é um negócio complicado. E você foi falando e foi me passando um flashback na cabeça, eu acho que esse é o caminho que todo mundo, se quiser uma cartilha, né, uma listinha, né, esses elementos que você bem disse aí são essenciais para a gente continuar essa caminhada, né, e Fred, ser feliz, né? Exatamente, e no final do dia o que importa é que está todo mundo buscando, né? Justamente. Eu vi muito disso aos 20, aos 30 eu não conseguia entender. Hoje aos 50 eu consigo entender bem o que é. Justamente. Mas o ponto, Fred, assim, eu conheci pessoas espetaculares nessa jornada de 2014 para cá. Não que não tivesse conhecido antes, mas é uma relação mais genuína, uma relação mais aberta, mais franca. Tem pessoas que entram e saem e está tudo bem, né? E é do processo. Mas tem pessoas que marcam. Então, assim, não é uma ou duas ou três. Assim, eu conheci pessoas espetaculares, amigos, viraram amigos não tão próximos, porque, de novo, a dinâmica da eternidade não ajuda muito isso. Ficaram uma vez, 2 vezes por ano e, putz, a gente tem um papo super agradável. E o dia que eu precisar dele, por algum motivo, ele não vai se sentir negligenciado, não vai se sentir utilizado, só porque ele provavelmente ele vai se sentir honrado. Puta, o cara me ligou, tão importante para alguém, né? Exatamente. Mesmo acontece do lado de cá. Exatamente. A rede do bem, ela tem isso, ela tem as facilidades que ela provê e são importantes, com empreendedor ou sem empreendedor, seja lá o que for, mas as conexões, mas mais do que isso, ela traz algumas surpresas muito bacanas aí ao longo da vida. Legal. O que eu tenho a dizer agora, né? Eu tenho uma coisa. O meu break foi em 2014 também. O meu break foi pesado, mas essa história eu vou contar no nosso almoço semana que vem. Combinado. Se estiver junto, eu, você e o Fred, tá? O que eu tenho a dizer é o seguinte: nós começamos 2024 no broadcast muito bem. Obrigado, Rafael. Obrigado, viu, pelo tua entrega aí, pela tua gentileza. Pela tua amizade, já considero isso de igual modo, respondo por mim, pelo Fred aqui dentro da Ares, não olhando para o CNPJ, mas olhando para o CPF de cada um aqui, né? Nós não estamos só falando de negócio, a gente está falando de rede do bem. Legal. Então, te agradecer por esse papo, eu tomei de balde aqui conhecimento contigo hoje, e eu entendo que esse broadcast vai trazer muito conhecimento para muita gente, porque a gente vai divulgar isso de uma forma muito bacana, divulgar a Verda de uma forma muito bacana, consequentemente a Ares também, a consequência disso é negócio, sim, mas a gente tem um propósito muito mais alto e mais forte que isso. Né? Então, te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui conosco, viu? Eu muito aqui agradeço, Rogério, assim, Fred e Rogério, pela oportunidade, pela amizade, né, pelo carinho aí, e pelo papel que vocês estão cumprindo de levar informação importante, relevante, para um nicho complicado, um segmento complicado, complexo, e que vai enfrentar um problema gigantesco. Isso é fundamental. E como você falou, é um problema global. Se a gente não fizer alguma coisa, nossos filhos, netos, sobrinhos vão penar. Né? Eu costumo dizer, o mundo como a gente conhece hoje não vai existir. Vai continuar existindo o mundo, mas vai ser um mundo mais difícil. Né? Os aspectos comerciais são importantes, sempre a gente está aqui para resolver um problema e empreender e fazer com que isso gere imposto, gere trabalho, gere riqueza, e não estou falando riqueza financeira, estou falando riqueza de país, de sociedade, é o que me move no empreendedorismo. Então, isso só é possível se a gente tem um business de sucesso, a gente consegue gerar o valor que a gente se propõe, mas, de novo, a oportunidade de estar aqui como pessoa física, como alguém que está buscando evangelizar, como você falou aí, Rogério, no mercado, sobre um tema bastante sensível e complexo, impactante para os negócios, é uma grande oportunidade.
Parabéns, Fred, parabéns, Rogério, parabéns, Ares. Né? Obrigado. E uma jornada adiante muito bacana pela frente. Amém, amém. Rafael, Obrigado. muito obrigado, viu? Obrigado Eu e semana que vem, presencialmente, a gente se vê e se dá um abraço, de fato. Um grande abraço para vocês, Tá bom? boa noite, pessoal. Um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Ô, Brody, E aí? O que você achou da conversa? eu tomei de balde hoje, mano. Cara, muito legal. Eu, particularmente, nem imaginava que isso existia assim, de uma Nossa, forma tão cara. simplificada, né? Não, é isso, é o simples requintado, né, cara? Justamente. É um tema complexo, cara. Um baita Justamente. tema complexo esse. A gente começa a ouvir falar no mercado, um ou outro aqui e tal, Sim, sim. rastreabilidade de produto com a questão, né, tratativa de carbono e tal, mas, porra, de uma forma prática, simples, né, e de fácil entendimento. Tá? Isso vai bombar, viu? Tô vendo que 2024 aí isso vai alçar um voo bastante alto e vai ter bastante demanda, hein? E eu sempre gosto de ressaltar isso, cara, a humildade das pessoas que têm vindo bater papo com a gente aqui, cara. Olha a Sim, humildade verdade. do Rafael, a simplicidade com que ele coloca. E Sem detalhe, dúvida. não é objetivo, é propósito aqui Sem a ser dúvida. cumprido. A gente coloca dentro da Ares também o nosso propósito, né? Putz, Justamente. abençoar a Ares, abençoar a empresa, mas abençoar os clientes também. Isso é propósito, cara. É aquilo. Eu participo de uma meta global, cara. Sem dúvida. E a Ares, como parceiro, de fato, da Verda, vem com isso, né? E de braço dado a gente vai junto nessa. Isso é muito Sem legal. dúvida. Isso é muito legal. Legal. Bora Vamos terminar? terminar. Bora terminar. Então, semana que vem a gente já retoma com o gás todo. Sem né? dúvida. Convidado, não vou dar spoiler hoje, porque é um Ah, não? assunto bem... Não, hoje não. Hoje eu Você vou vai- deixar na expectativa. Mas você vai me contar antes de Não, do programa, obviamente. você vai falar quem é. É questão de minutos, uns 3 minutos Entendi. antes eu te conto. Ótimo. antes da gente começar. Normal. Certo? Então, Certo, galera, sem obrigado. Fica o nosso agradecimento a todo mundo e já um desejo de um ano novo super, mega abençoado aí para todos nós. Sucesso para todo mundo. Obrigado. Valeu, Brody. Tchau, tchau. Abraço. Broadcast é um oferecimento de Ares Consultoria Logística. Soluções rumo à eficiência, superando expectativas a cada entrega.